Bom dia, irmãos, graça e paz do Senhor Jesus, amém? Vamos nos colocar em pé. Cumprimente a pessoa que está ao seu lado. Diga que bom que você está aqui. Vamos adorar ao Senhor juntos, em espírito e em verdade, amém? Não vamos apenas cantar, vamos adorar. Não vamos apenas entrar neste templo físico, vamos entrar no Santo dos Santos, porque o caminho já foi aberto para a presença do Senhor através do sangue de Jesus, amém? Vamos orar. Senhor meu Deus, nós queremos te adorar em espírito e em verdade. Ó Deus, ajuda-nos a oferecer a ti o perfeito louvor. Senhor, em nome de Jesus, purifica a nossa mente e o nosso coração. Senhor, queremos ser santo como tu és santo, Senhor. Queremos ser santos em toda a nossa maneira de viver, para que o teu nome seja glorificado. Santifica-nos da verdade, a tua palavra é a verdade. Ó Deus, queremos exaltar, ó Deus, o teu nome, Senhor, nesta manhã, dizendo que tu és santo, santo, santo é o nome do Senhor. Recebe o nosso louvor e a nossa adoração, em nome de Jesus. Santo, 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 Deus onipotente, cedo de manhã cantaremos teu louvor. Santo, 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 Deus havemos de colher frutos, mas se nós estivermos atentos à palavra de Deus e cumprindo aquilo que o Senhor tem nos dado, de proclamarmos o seu nome. Amém. Espalhemos todos a semente santa, desde a madrugada até o anoitecer. Vamos aguardando o tempo da colheita, quando alegremente havemos de colher.
colher, havemos de colher. Oh, com jubilosos havemos de colher, havemos de colher, havemos de colher. Messes abundantes havemos de trazer. Eia, pois, obreiros, semeai ousados a semente viva da verdade e luz, proclamando Cristo, seu poder e glória, salvação perfeita que alcançou na cruz. Havemos de colher, havemos de colher. Oh, com jubilosos havemos de colher, havemos de colher, havemos de colher. Messes abundantes havemos de trazer. Amém. Poder sentar. Olá, nosso informativo está no ar com notícias importantes para você. Por favor, preste muita atenção. Você que ainda não é batizado, não perca esta bênção e faça sua inscrição no nosso curso de batismo, que é totalmente de graça. Mas se você já terminou ou está terminando as aulas do curso, marque sua entrevista ou fale com seu líder de célula, pois você pode ser batizado ainda neste mês. E você que está frequentando nossa igreja regularmente e não é membro, mas deseja ser, não demore mais. Venha, seja um de nós. Venha fazer parte de nossa história. Por favor, fale com nossa equipe de integração ali no hall da igreja e deixe seu nome, telefone ou e-mail que entraremos em contato com você. Atenção pré-adolescentes de 10 a 13 anos completos. Vem aí mais um Day Out, dia 5 de julho. Ninguém deve ficar de fora, pois haverá muita comunhão, brincadeiras e a edificante Palavra de Deus. O investimento é de apenas R$50. Mas se liguem, as vagas são limitadas e as inscrições devem ser feitas na secretaria da igreja ou no escritório em horário comercial. Mais informações com a tia Tati. O Mini convida a todos para o culto de consagração de crianças a Deus. O nascimento de uma criança é a prova de que Deus tem esperança no futuro e conta conosco para modificar a realidade presente. Você quer fazer parte? Tem algum amigo que gostaria de participar? Qualquer pessoa que queira entregar seu filho nas mãos do Senhor Jesus pode participar. E é muito fácil. Preencha a ficha que está no site ou na secretaria da igreja e marque na sua agenda o dia 26 de junho, 19 horas, no segundo andar, quando faremos uma reunião. E fique atento, pois só poderá participar da apresentação quem participar da reunião. Depois traga amigos e parentes para comemorar no culto de consagração que acontecerá no dia 3 de julho, às 7h30 da noite, aqui no templo. A Convenção Batista Sul-Mato-Grossense convida toda a nossa igreja para mais um encontro anual que acontecerá nesta semana, do dia 18 ao dia 20, na Primeira Igreja Batista em Coxim. O valor da inscrição é de apenas R$15. E neste ano, o nosso tema é Família, o ideal de Deus para o ser humano. Nosso preletor será o pastor Estevão Fernandes, pastor da Primeira Igreja Batista de João Pessoa e presidente da Ordem dos Pastores do Brasil. Mais informações pelo telefone 3352-0602 ou pelo site batistasms.com.br. Nesta quarta-feira, começa a 8ª edição do Congresso Arte e Vida aqui em nossa igreja. O tema será Liberdade. Teremos muitas oficinas, comunhão, mostras de arte e a edificante Palavra de Deus. Nosso preletor será o pastor Igor Juncker, pastor da Igreja Batista do Povo em São Paulo. E também estará conosco o músico Tião Batista, ministro de louvor da Igreja Batista da Lagoinha de Belo Horizonte. Durante as noites, a entrada é de graça. Convide seus amigos. E atenção, ainda restam algumas vagas para as oficinas. E as nossas camisetas estão à venda e também já estão acabando. Não esqueça,
próxima quarta, dia 18, até sábado, dia 21, aqui na nossa igreja, 8º Congresso Arte e Vida. Mais informações, congressoartevida.com ou pelo telefone 3041 4403. Estamos no projeto Natanael, Alcançando Amigos, e já começamos a campanha de 21 dias de jejum e oração, que vai até o dia 29 deste mês. Se você não está participando, ainda dá tempo de preencher o cartão de oração com os nomes dos amigos pelos quais você estará orando durante a campanha. E também colocar seu nome no relógio de oração ali no hall da igreja. Depois, agende a célula do amigo. Caso você não esteja em célula, quem sabe não é a hora de entrar em uma? Porém, se ainda não der, marque um dia na sua casa e convide amigos para compartilhar a palavra de Deus. E por fim, traga o seu amigo no culto do amigo no dia 6, domingo, ou dia 12 de julho, sábado. Lembrando que temos cultos de oração aqui na igreja de segunda a sexta, das 6h30 às 8 horas e também das 18 às 19 horas. Vamos praticar e viver o que pregamos. Sejamos uma igreja realmente apaixonada por Deus e por pessoas. Termina aqui o nosso informativo. Se você ficou com alguma dúvida, por favor, entre em contato conosco. O nosso telefone é o 3041 4444. E para rever essas e outras notícias, veja o seu boletim ou acesse o nosso site, primeirabatista.org.br. Que Deus te abençoe e que você tenha uma ótima semana. Graça e paz, irmãos. Vocês tenham um bom dia. Hoje lá em cima estávamos falando sobre que cidade maravilhosa nós temos, né? Que céu. Isso daí, gente, quem vem de fora sabe o valor, né? Que bom estarmos aqui, estarmos juntos como igreja. E hoje as crianças, domingo passado nós tivemos a última lição da série que nós estávamos estudando, e daqui até agosto nós estamos com lições que foram escolhidas de outras revistas e da série de Atos. Na realidade, nós vamos estar reestudando Atos. E tem tudo a ver com a nossa igreja, com o tema da nossa igreja, uma igreja apaixonada por Deus e por pessoas. Hoje, então, nós estaremos estudando lá em cima, as crianças, sobre uma igreja que acolhe pessoas de todos os tipos. Nós falamos que somos uma igreja apaixonada por Deus e por pessoas, então a gente tem que estar com as nossas portas abertas para qualquer pessoa. E às vezes a gente tem preconceito, muitas vezes, né, a gente acha que não. Eu uma vez me descobri com preconceito. Estava trocando de canal, uma época, não sei porquê, tinha um canal alemão. E toda vez que passava no canal alemão eu trocava, por causa do nazismo, a gente assiste aqueles filmes, fica com preconceito, certo? Aí um belo dia, olha só, o Espírito Santo fala, gente, o Espírito Santo fala. Na hora que eu troquei de canal assim, né, rápido, aí o Espírito Santo falou assim, isso é preconceito, é racismo, você não gosta de alemão? Eu falei, meu Deus, eu achei que eu não tinha... Porque aqui no Brasil a gente é mais aberto com negros, com índios, a gente aceita mais. E eu vi que eu estava com preconceito com alemão. Pior, o Espírito Santo me falou assim, o sobrenome do seu marido qual é? É Breder, vem do alemão. O Espírito Santo é assim, a gente cai em cada uma, não é? O Espírito Santo fala. Então, nós temos que ser abertos a todos os tipos de pessoa. Não existe pecado, não existe pessoa que não possa entrar no reino de Deus. E a lição de hoje fala sobre Pedro e Cornélio. Vocês devem ter ouvido muito falar sobre o povo de Deus. Quando a gente ouve falar sobre o povo de Deus, é um termo cunhado do Velho Testamento para o povo de Israel. Israel era conhecido como o povo de Deus, como se fosse um povinho fechadinho de Deus. Quando chega no Novo Testamento, o Espírito Santo vem na igreja e aí oficialmente o Deus é para todas as pessoas. Mesmo no Velho Testamento, Deus existem situações que pessoas que não eram do povo de Deus se convertem, né, ao nosso Deus. Mas o povo era conhecido fechado, de forma fechada, como o povo de Deus. Quando chega no Novo... Então o pessoal acostumou, né? Deus é para os judeus. Aí Deus fala para Pedro, olha, tem um romano.
Agora, gente, os romanos eram era o povo que oprimia os judeus na época. Como que você vai aceitar um opressor como alguém que faz parte do povo de Deus? Mas Deus conversou com Pedro e falou assim: olha, tudo que eu purificar, você tem que aceitar, porque sou eu que estou purificando. E ele é aceitável, você vai falar do evangelho para ele. E aí Pedro vai. A nossa igreja tem buscado avivamento, através das células, com os líderes de célula, no discipulado, e nós precisamos estar abertos para esse novo momento, para recebermos na nossa igreja pessoas que são diferentes, que a gente acha diferente, né? Nós precisamos estar abertos, e às vezes a gente fala assim: ah, não, mas eu acho que a igreja tem que abrir as portas, então você tem que estar preparado para o que vai entrar aqui. E aceitá-lo, como Pedro fez com Cornélio. E o Espírito Santo teve que mostrar para Cornélio, né, teve que conversar com Cornélio, assim como o Espírito Santo falou comigo. Falou: ó, preconceito é um negócio que você não percebe, mas tem, né? Vamos ficar em pé? Nós vamos ler o versículo de hoje todos juntos. Então nós temos que romper barreiras, é o tema de hoje. Vamos ler juntos? Agora eu sei que, de fato, Deus trata a todos de modo igual, pois Ele aceita todos os que o temem. Atos 10, 34, 35. Ultimamente eu acho que um dos preconceitos que nós temos é com político. É ou não é? O cara falou que é político, você fala desonesto. Não é verdade? Então, a gente tem preconceito? Sim. Com o rico. Rico? Será que é crente? A gente tem um coraçãozinho terrível. Vamos orar? Pai querido, nós te agradecemos pela tua palavra. Estamos sempre sendo chamados a atenção para acertarmos arestas na nossa vida, coisas que a gente não percebe. Às vezes a gente olha alguém e a gente já rotula. Eu sei que isso é errado, Pai, e o Senhor tem falado comigo, e eu quero te pedir que o Senhor faça isso com todos nós, porque nós precisamos ser uma igreja realmente apaixonada por Deus e por pessoas, sem preconceitos, aberta para aquelas pessoas que precisam do Senhor, seja de que tipo, de que problema, de que faixa de salário, de posição social. Ajuda-nos, Senhor, abre a nossa mente. Nós queremos, ó Deus, pregar o Evangelho para todas as pessoas, quebrando barreiras, ó Pai. Abençoa-nos, ó Pai, coloca a tua mão, ó Pai, eu te peço, sobre os nossos facilitadores, para que eles possam traduzir essa mensagem, de abrir os braços para todas as crianças, todos os amiguinhos, para que eles conheçam ao Senhor, porque o que torna as pessoas boas é o Senhor Jesus no coração. Nós cremos nisso, Pai. Nos abençoa, nós te pedimos, Pai, no nome santo de Jesus. Amém. Muito bem, vamos receber então os pré-adolescentes e depois as crianças. Vamos deixar as crianças para depois, porque os adolescentes são meio grandinhos, né? De repente, dá uma trombada, né? Olha que galera maravilhosa, hein? Quanta gente bonita! Olha só, homens e mulheres de Deus. Uma salva de palmas bem forte. Olha aí. Podem assentar-se, irmãos. Bom dia, graça e paz do Senhor Jesus. Amém? Jóia. Os pais também podem assentar-se. De vez em quando os pais ficam fazendo curva até no olho, assim, até a criança sair do outro lado. Parabéns, é assim mesmo. Meus amados, vocês viram aí no nosso VT que nós estamos durante o projeto Natanael, alcançando amigos. Dentro do seu boletim já tem aí o cartão da conquista e você tem aqui no verso os nomes pelos quais você já deve estar orando. Quem ainda não preencheu esse cartão, levante a mão. Quem ainda não preencheu? Ok. Mas levanta mais alto quem não preencheu. Só para ver. Ok. Quem já preencheu, levante a mão.
E quem está mentindo? Levante a mão. Uai, perguntei quem preencheu um pouquinho. Quem não preencheu um pouquinho, o resto está mentindo, uai. Não dá para entender meio termo. Ou preencheu ou não preencheu. Não estou culpando você de não ter preenchido. Mas é importante você olhar aí dentro do seu boletim, porque nós estamos orando, jejuando por novas pessoas para o Senhor Jesus. Aqui você tem o cartão para você convidar o seu amigo para o culto do amigo, que serão 2 na verdade, um no domingo, outro no sábado seguinte, e também para a célula do amigo. Aqui no seu boletim você tem toda a explicação deste lado, e no verso também, na segunda página, você tem mais explicação. Nós não vamos falar muito disso, para não tomar o tempo do pregador agora, mas é importante, irmãos, todos os dias, nosso culto de oração foi alterado o horário de manhã, das 6:30 da manhã até as 8 da manhã, em prol do culto do amigo. O relógio de oração, mostra aí para nós, produção, olha só, está ali do lado. E então você começa 1 da manhã e termina meia-noite, está vendo? Não é 1 da tarde não. Agora olha que coisa linda uma célula fez, dá uma olhadinha. A gente é surpreendido por aquelas pessoas que fazem algo mais. Olha, aqui na primeira fileira, lá embaixo, olha lá, às 21 horas, olha lá, célula 136, uma salva de palmas para a célula 136. Eu fiz questão de não saber quem é, mas para dizer parabéns, olha, a célula inteira se mobilizou para orar. Isso é um líder de grande valor, um líder intencional. Ele pensou, articulou com a sua célula e vamos todos orar às 21 horas, parabéns. Eu vi ali que para essa semana que começa hoje, há ainda horários ali, por exemplo, 15 horas ninguém está orando, precisamos de várias pessoas, porque o propósito é ter 24 horas, gente orando pelo projeto Natanael, alcançando os nossos amigos, tá bom, gente? Então vamos todos nos envolver com oração. O jejum é espontâneo, e você decide. Algumas pessoas jejuam todas as manhãs, alguns jejuam um dia na semana, outros 2 dias. Eu não sei se, não tenho conhecimento de alguém que esteja orando e jejuando o período todo, mas é importante a gente dedicar ao Senhor oração, jejum e trabalho para alcançar os nossos amigos para Jesus. Amém. Glória a Deus, amém? O projeto Natanael já está sendo bênção na minha vida, na minha família, porque o nosso propósito era, durante esses 21 dias, estar em todas as reuniões de orações, de manhã e à noite. Parece uma coisa grande, né? Mas, gente, nós deveríamos estar orando todos os dias, amém? É claro, quem não pode vir aqui ao templo, pode estar orando na sua casa, mas faça um compromisso com a sua família, não é? Estamos acordando de madrugada para orar, e agora o Christian gostou de ver o sol nascer. Aí ele, já 1 hora da manhã, ele já levanta correndo: papai, já está na hora do sol nascer. E eu falo: não vai ligar a televisão não, é para ficar comigo aqui, para a gente ver o sol nascer, começar o dia na presença de Deus, recebendo a luz do Senhor, amém? Então coloque a sua família também para orar, aleluia. Minha esposa também está uma bênção na oração, foi lá na imersão, fizemos ali o EDD, ela fez primeiro a imersão, e aí nós chegamos no final de semana para fazer o EDD, e a nossa vida tem mudado por quê? Porque realmente nós precisamos de um despertamento, amém, irmãos? Quem aqui não quer orar mais? Quem aqui não quer ter uma vida de oração, de santidade, de vitória sobre o pecado? Sabe, as lutas que você está passando, quando você começa a orar, ela já não te atinge como estava atingindo. Você começa a passar pelas lutas de maneira diferente, descansando no poder de Deus e tendo a revelação daquilo que você vai fazer em cada passo. O Espírito Santo vai falando, vai revelando, vai mostrando o caminho, as decisões, até mesmo aquilo que nós devemos falar. Jesus disse isso, amém? Mas para isso que aconteça diariamente na nossa vida, nós diariamente precisamos buscar a presença do Senhor. Paulo diz: enchei-vos do Espírito Santo do Senhor. Não há nada mais precioso na nossa vida e para a nossa família do que sermos cheios da presença do Senhor, amém? Louvado seja o nome do Senhor. E neste momento nós queremos
também conhecer os nossos convidados, aquelas pessoas que o Espírito Santo com carinho tocou no seu coração, para você estar aqui conosco, adorando, louvando, exaltando o nome do Senhor. E se possível nós queremos conhecê-lo, amém? Há algum visitante que não é membro da nossa igreja, que já tem vindo ou a primeira vez ou várias vezes, por gentileza, se coloque em pé para que nós possamos conhecê-lo, amém? E adorar ao Senhor pela sua vida. Alguém ali no fundo, aqui, amém? Uma salva de palmas ao Senhor. Mais alguém? Ali também, lá no fundo. Vamos cumprimentar essas pessoas como igreja, dizendo que bom que você veio, que você faça parte desta família maravilhosa que é a família do Senhor, amém? Vamos adorar ao Senhor também com os nossos dízimos e as nossas ofertas, aleluia, glória ao nome do Senhor. Que você realmente venha trazer aquilo que Deus tem colocado no seu coração, pois Deus ama o que dá com alegria, e orando para que toda a semente que você estiver semeando, com certeza vai ser multiplicado na sua vida, no nome do Senhor Jesus, amém? Vamos orar neste momento. Senhor meu Deus, te agradecemos e te louvamos pelos nossos convidados que aqui chegaram, Senhor, que eles se sintam em casa, na casa do nosso Pai, que o Senhor possa abençoá-los, a eles e a sua família. Pai, abençoamos também aqueles que estão nos assistindo na televisão, na internet, e estendemos o nosso convite a eles, pelo Espírito Santo, que eles sintam o toque do Senhor, para estar aqui conosco, recebendo o abraço, recebendo, ó Deus, ó Pai, a oração intercessória, Senhor, ó Deus, recebendo, Senhor, o carinho, ó Deus, do teu povo. Pai, nós pedimos a Ti que o Senhor possa estar abençoando estes momentos. Abençoa agora o momento de ofertório, Senhor, que possamos reconhecer, ó Deus, o quanto o Senhor tem nos abençoado, o quanto o Senhor tem investido em nossas vidas, ó Pai, e que possamos, ó Deus, ter o privilégio, a alegria de também contribuir para que o reino do Senhor alcance mais e mais pessoas. Desperta-nos, ó Pai, desperta-nos para a oração, desperta-nos, Senhor, para buscarmos a Tua presença sobre a nossa vida, sobre os nossos lares, Senhor. Que a Tua igreja seja cheia da glória do Senhor, em nome de Jesus. Vamos adorar ao Senhor. Proclamando que Deus em Cristo salvou.
Glória a Deus, glória a Deus. Você pode se assentar. Como é gostoso a gente poder saber que o Senhor tem todo o poder nos céus e na terra, e Ele vai nos concedendo essa autoridade para a gente poder levar o Evangelho do Senhor Jesus. Que maravilha! Você já disse para a pessoa que está ao seu lado que Deus a ama e Deus quer usá-la poderosamente essa semana? Fala isso então para ela. Glória a Deus, glória a Deus. Queridos, eu quero compartilhar de todo o meu coração que tem sido uma bênção estar aqui na Primeira Igreja Batista. Tem sido um privilégio, em quase 14 anos, estando trabalhando aqui com o pastor Gilson, um líder de Deus, um homem de Deus, e a gente tem visto não somente na igreja, mas ele tem sido uma bênção na nossa igreja, na convenção, na associação, na ordem dos pastores, tem sido uma bênção, e eu louvo a Deus de todo o meu coração, porque eu tenho o privilégio de ser discipulado por ele. Irmãos, que bênção tem sido, como eu tenho crescido, e eu quero agradecer de coração, né? Meu pai ainda é vivo, mas o pastor Gilson tem sido um paizão, uma bênção na minha vida, e eu tenho aprendido tanto com ele. E eu quero encorajar você, se você ainda não está sendo discipulado, comece a orar. Deus, prepara alguém, eu quero crescer, né? Eu tenho crescido tanto, queridos, olhando a vida do pastor Gilson, olhando a maneira como ele tem tratado a Vasti. A gente teve indo para Marília, em São Paulo, eu estava olhando como ele trata a Vasti, como ele conversa com a liderança. Eu tenho aprendido tanto, e eu falo: Deus, eu preciso melhorar, eu preciso crescer, eu sei que o Senhor me ama, mas ainda quero muito mais do Senhor. Então, louvo de coração, ele tem sido um pai, uma bênção na minha vida, a Vasti de igual forma na vida da Sandra, que tem discipulado. E queridos, como é gostoso, quinta-feira, 2 da tarde, né? Eu nem preciso ligar. Na verdade, a gente se comunica quando não vai dar certo. Então eu já sei que essa semana ele vai estar na convenção, vou estar orando por ele, né? Para Deus usá-lo lá na convenção, na viagem, indo para Coxim. Como eu tenho crescido, queridos, e eu quero crescer mais, em nome de Jesus. Diga assim comigo: eu quero crescer a cada dia na presença do Senhor. Agora diga isso para a pessoa que está ao seu lado: olha, eu quero isso para você também. Amém, glória a Deus, glória a Deus. Abra sua Bíblia em Jeremias capítulo 33, versos 33, capítulo 33, verso 3. E eu quero compartilhar com vocês sobre ouça a Deus. Você pode repetir comigo? Ouça a Deus. Mais uma vez, ouça a Deus. Como é importante, queridos, ouvir a Deus. Eu posso garantir para você, a coisa mais importante é ouvir a Deus. Você não quer errar? Ouça a Deus. Você quer andar em vitória e na luz? Comece a ouvir a Deus. Você quer começar a descobrir o que Deus tem para a sua vida? Comece a ouvir a Deus. Você quer saber o que Deus tem planejado para a sua vida profissional? Ouça a Deus. Você quer saber o que Deus tem planejado para você no seu relacionamento? Se você é solteiro, a sua esposa, o seu marido, comece a ouvir a Deus. Se você é casado, como é que Deus quer abençoar a sua família, a sua vida? Comece a ouvir a Deus. Como é que você quer poder se dar bem em todas as áreas da sua vida? Comece a ouvir a Deus. Ouça a Deus, ouça a Deus, ouça a Deus. O texto, queridos, é algo tremendo. Ele vai dizendo assim: clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Então é um grande desafio aí para a gente poder clamar. O texto vai dizendo: clama a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabe, na versão NVI. Há um outro texto de Jeremias 29, 13, e diz: buscar-me-eis e me achareis. Como é que é? Quando me buscares de todo o coração. Vamos mais uma vez? Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes com todo o vosso coração.
Queridos, como é importante ouvir a Deus. E eu tenho 3 perguntas para você nesta manhã. 3 perguntas. Primeira é: você ouve a Deus? Você de fato tem ouvido a Deus? O que Deus falou para você nos últimos 7 dias? O que Deus falou com você hoje? É tão importante ouvir a Deus. E pensei numa dinâmica, o pastor Gil estava pregando aqui domingo passado, e eu prestando atenção, Deus falando comigo, eu até brincando, dizendo assim: não, Deus, espera um pouquinho, eu estou ouvindo ali, e Deus falando no meu coração, numa dinâmica que eu quero fazer com os irmãos aqui. Eu preciso de 3 voluntários do sexo masculino aqui, preciso de 3 voluntários, por gentileza. Isso, pode ficar aqui embaixo, mais 2, isso, vamos lá, falta 1, né? Eu sei que todo mundo está querendo vir, senão eu vou chamar. Eu vi pelo telão o Jordão senta por aqui, cadê o Jordão? Aí, muito bom, glória a Deus, esse é gente boa, hein? Então nós vamos fazer o seguinte, a dinâmica, presta muita atenção, ela tem muito a nos falar. Eu vou escolher aqui o Wilson. Ele vai ser a pessoa que vai estar fazendo o seguinte: eu vou dar a oportunidade para o Wilson fazendo o seguinte. Nós somos na época da Copa, não é verdade? E é o seguinte, o pastor Marcos, ele vai esconder a bola em algum lugar aqui do auditório, menos aqui por cima, né? Mas em algum lugar aqui na frente, tá joia? Então o Marcos vai fazer isso daqui a pouquinho. O Jordão, ele vai te orientar, Wilson, como você vai achar a bola que o Marcão vai esconder. Só que o Jordão vai ficar à porta, entende? E ele vai te ajudar, ele vai gritar, vai falar alto. Só tem 2 detalhes. O primeiro é que a igreja vai ajudar a Wilson não encontrar a bola. Então você pode gritar, você pode falar alto, você só não pode sair do lugar, tá bom? Então você vai impedir que o Wilson ouça a voz do Jordão. E tem outro detalhe: o Wilson vai usar uma venda para não enxergar onde o Marcão vai esconder a bola. Tá joia? Então o Jordão pode ir lá, escolher uma das portas, tá? Você não pode sair perto da porta, você pode gritar à vontade. Wilson, pode colocar a venda nos olhos. Não tem jeito. Marcão, já pode procurar um lugar aí. Rapaz, se rodar ele aqui, ele vai ficar tontinho ali. Ele te ama, hein? Então a igreja está vendo aonde o Marcão está escondendo a bola. Então quando eu disser já, o Jordão vai poder orientar o Wilson. Mas nós vamos fazer o que, igreja? Atrapalhar. Nós vamos fazer barulho, tentando impedir. Mas eu acho que o Jordão vai conseguir. Ele é jovem, tem pulmão, tá ok? Então nós vamos no 3, então o Jordão vai poder começar, ok? 1, 2, 3, pode começar. Já acabou, voz. Então tá bom, já pode vir, ótimo. Pode tirar, Wilson, pode tirar.
Ficou sem voz. Marcão, cadê a bola, Marcão? Não sabe. Ficou sem voz, meu irmão? Eu quero ser litro de água agora. Muito jóia. Olha só como interessante. Queridos, a bola aqui representa, você sabe o quê? A vontade de Deus, que é o maior sonho para as nossas vidas. A bola aqui está representando a vontade de Deus para a sua vida, para a minha vida, para as nossas vidas. O Jordão aqui, que gritou, quase perdeu a voz aqui, ele está representando, sabe quem? Deus. Deus está se esgoelando, gritando, dizendo: volta para trás, vai para a direita. E Deus está gritando, gritando, gritando. E o Wilson aqui representa, sabe quem, queridos? Nós, eu e você. Que às vezes cegamente a gente vai correndo atrás dos sonhos, dos projetos que não são de Deus. São projetos bons, são abençoados, são algo lindos, mas não vai trazer glória para Deus. Não é a vontade de Deus, não é o centro da vontade de Deus. E nós aqui que estamos representando essa grande multidão abençoada, o povo, o mundo, a carne, que está gritando como um grande ruído para a gente não chegar perto da vontade de Deus. Obrigado, queridos. Deus abençoe vocês. Sabe, queridos, a nossa luta é diária nesse sentido. Deus está gritando, dizendo: olha, volta ao primeiro amor, volta para o caminho que eu tenho preparado para você. Mas a gente vai ouvindo o ruído do povo, do mundo, da carne, e a gente não vai tendo intimidade com Deus. A gente não ouve a Deus, a gente tem dificuldade para andar na presença de Deus e ouvir a palavra do Senhor. Por isso que o texto, meus amados, está dizendo: olha, né? Clama-me e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes, que você não sabe. Queridos, ainda você e eu estamos para conhecer o poder do Evangelho na nossa vida. Nós ainda estamos para ver aquilo que Deus quer que a gente veja como revelação de Deus, de ler a palavra de Deus e perceber: gente, como eu nunca fui deparado com essa verdade absoluta, tremenda de Deus. Ele está dizendo: clama-me, clama-me. Também 29:13 vai dizendo: olha, buscar-me-eis e me achareis. É uma certeza absoluta. Quando você buscar a Deus, você vai achar. Mas ele diz que há uma condição: quando me buscardes com todo o vosso coração. Não é 90%, não é 99%, mas é todo o coração. Teu coração está todo buscando a Deus? Ou tem dias que sim, tem dias que não? Tem circunstâncias favoráveis que sim, mas quando as circunstâncias são desfavoráveis, Deus só sabe. A gente até usa carne fraca, há dificuldade. Sabe, amados, quais são algumas situações, algumas desculpas, circunstâncias que nos levam a gente não ouvir a voz de Deus? Eu separei pelo menos 4, mas tem muitas outras. São elas: decepções na vida. Repete comigo: decepções na vida. Pessoas que já foram frustradas, pessoas que já foram decepcionadas, acaba cravando no coração de tal maneira que a gente deixa de ouvir a Deus. Eu lembro de uma irmã, eu era pastor na Igreja Batista União, e eu lutei, amados irmãos, quase 1 ano, para trazer aquela amada irmã de volta para a comunhão na igreja. E eu lembro o primeiro domingo, de manhã, a gente estava feliz, estava vendo, chegando de longe. Aí uma irmãzinha saiu à porta e disse assim: puxa, quem é viva, sempre aparece. Aquela irmã que estava chegando, deu a volta e foi embora, até hoje não voltou. Decepções. Talvez aquela amada irmã que foi recebê-la, o desejo no coração não era magoar,
Mas aquela irmã já estava machucada, decepcionada. Quando ela ouviu aquilo, para ela foi como uma afronta. Decepções na vida. Pessoas param de ouvir a voz do Senhor. Segundo, medo de serem conhecidas. Imagina você, Wilson e a Denise, uma semana lá em casa. Olha que beleza. Vendo a hora que a gente acorda, como eu trato minha esposa me trata, nós, o Benjamin, o nosso filho. Mas eu fico imaginando eu lá na casa do Wilson, uma semana, para ver como o Wilson trata a Denise. Trata bem, né? Aproveita agora. Mas olha, imagina o pastor Gilson lá na sua casa, uma semana, olhando, observando, orando por você. Aí fala assim, não, lá em casa já não dá não. Já pensou? Se o pastor Gilson me vê como eu sou de verdade, que vergonha, que vexame. Medo de serem conhecidas. É interessante porque às vezes a gente anda aqui na igreja uma beleza, mas no dia a dia, mas irmãos, eu já contei várias vezes essa experiência que eu aprendi há muitos anos atrás, 18, 20 anos atrás, eu estava dirigindo e uma pessoa me fechou no Fiat Uno verde e parou no sinal. Eu estava na Mato Grosso com a Calógeras e quando parou no sinal eu baixei o vidro, comecei, você é doida, era uma mulher que estava dirigindo, você é doida, quase bateu em mim, e aquela mulher nem tinha percebido o que ela fez. E aí o sinal abriu, foi embora. Isso foi durante a semana. Domingo, pastor Djalma foi pregar na Igreja Batista Nova Jerusalém, e vai entrando e vem uma senhora e fala assim, pastor, o senhor é brabo, hein? Eu falei assim, meu Jesus. Hoje quando alguém faz isso, eu falo assim, vai na bênção, Deus te guarde e te proteja. Estava indo para uma célula quinta-feira, estava na rua Bahia, um Fiat Uno branco, estava querendo me entrar, não era verde, e não era aquela senhora, e nem eu estava lá, só vendo. E aí o Fiat branco deu o sinal, o carro preto que estava do lado não deu espaço, o cara entrou assim mesmo, e a pessoa que estava no carro preto buzinou. Ele saiu para outra faixa, o outro carro preto veio e ele foi de propósito de cima, para bater mesmo. Eu falei assim, meu Deus, não era horário de pico, não estava engarrafado. Medo de serem vistos como a gente é. Isso impede da gente ouvir a voz de Deus. Terceira coisa que nos impede de ouvir a voz de Deus, ignorância do melhor de Deus. Queridos, nós não imaginamos o tanto que Deus quer nos abençoar. Nós não fazemos ideia do tanto que Deus quer agir na nossa vida e através da nossa vida abençoar uma grande multidão. Nós não temos ideia. Quando a gente lê Romanos 12, verso 2, que vai dizendo, e não vos conformeis, essa é a minha parte, eu não posso me conformar, é assim mesmo. Estava em Ubatuba, de férias, lá na praia, convite de um casal líder abençoado, fomos lá, ficamos uma semana com eles, quase 10 dias, e aí eles têm 2 barcos, um desses dias estava o senhor Lincoln, presidente da Westinghouse, agora deve estar aposentado, e conversando ele dizia, olha, não acredito no Brasil. Eu disse, mas eu acredito, o Brasil tem jeito, e vou dizer mais, o Brasil só não está pior por causa da igreja evangélica séria e comprometida com o Senhor Jesus. Mas o texto está dizendo, não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente ou do vosso entendimento, para que experimenteis a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Queridos, tem um videozinho que eu separei para a gente ouvir o que significa o melhor de Deus, para mim e para você. Vamos assistir ou ouvir esse vídeo. Ele tem apenas uma imagem, mas tem uma mensagem tremenda. Era uma vez um rapaz que ia muito mal nos estudos. As suas notas e o seu comportamento eram uma decepção para os seus pais, que sonhavam vê-lo formado e bem-sucedido.
Um belo dia, o bom pai propôs um acordo. Se você, meu filho, mudar o comportamento, se dedicando aos estudos e conseguir ser aprovado no vestibular para a faculdade de medicina, eu vou lhe dar um carro de presente. Por conta do carro, o rapaz mudou da água para o vinho. Passou a estudar como nunca e a ter um comportamento exemplar. O pai estava feliz, mas tinha uma preocupação. Ele sabia que a mudança do rapaz não era fruto de uma conversão sincera, mas apenas o interesse de obter o automóvel. E isso era mal. O rapaz seguia os estudos e aguardava o resultado dos seus esforços. E assim o grande dia chegou. O rapaz foi aprovado para o vestibular de medicina. E como prometido, o pai convidou os amigos e a família para a festa de comemoração. O rapaz tinha por certo que a festa seria a cerimônia onde o pai lhe daria o automóvel. Quando pediu a palavra, o pai elogiou o filho e lhe passou às mãos uma caixa de presente. Acreditando que ali estavam as chaves do carro, ele abriu emocionado o pacote, mas para sua surpresa, o presente era uma Bíblia. Ele ficou visivelmente decepcionado e nada disse, simplesmente colocou a Bíblia numa estante da sua casa. E a partir daquele dia, o silêncio e a distância separavam pai e filho. O jovem sentia-se traído e agora lutava para ser independente. Deixou a casa dos pais, foi morar no campus da universidade. Raramente mandava notícias. O tempo passou, ele se formou, conseguiu um bom emprego em um hospital e tornou-se um médico conceituado. Porém, se esqueceu completamente dos pais. Todas as alternativas do pai para reatarem foram em vão. Até que um dia, o velho, muito triste com a situação, adoeceu, não resistiu e morreu. No enterro, a mãe entrega ao filho indiferente a Bíblia que tinha sido o último presente do pai anos atrás, quando ele passou no vestibular. Essa Bíblia passou anos na estante dos pais esperando que ele fosse buscá-la. De volta à sua casa, o rapaz que nunca perdoara o pai, quando colocou a Bíblia em cima de um móvel, notou que havia dentro um envelope. Ao abri-lo, encontrou uma carta e um cheque em branco assinado pelo pai, datado do dia do resultado do vestibular em que for aprovado. Eis o que a carta dizia: filho querido, eu sei o quanto você deseja ter este carro. Eu prometi, e aqui está o cheque para você. A escolha é aquele que mais lhe agradar. No entanto, eu fiz questão de lhe dar um presente ainda maior: a Bíblia Sagrada. Nela aprenderás o amor a Deus e a fazer o bem, não pelo prazer da recompensa, mas pela gratidão e pelo dever da consciência. Corroído de remorso, o filho caiu em profundo pranto. Ouvinte, como é triste a vida dos que não sabem perdoar. Isso leva a erros terríveis e a um fim ainda pior. Antes que seja tarde, perdoe aquele que você pensa ter feito mal. Não somos responsáveis apenas pelo que fazemos, mas também pelo que deixamos de fazer. Então, meu caro, perdoe aos teus amigos de forma a ser também perdoado pelo nosso Deus. E não faça as coisas com pretensão de ser reembolsado ou de repente recompensado no futuro próximo. Faça as coisas com carinho, com gratidão, com amor. Afinal de contas, a palavra mesmo diz: o que a sua mão direita realizar, que não tome conhecimento à esquerda. As pessoas não precisam nos reconhecer, porque nós temos um que nos galardoará a seu momento. Father, help your children. Quando a gente entender que Deus tem o melhor para nós, a gente vai entender que a gente precisa ouvir a Deus, buscar ao Senhor o tempo todo. Decepções podem nos impedir de ouvir a voz de Deus. Medo de revelar quem nós somos de fato e de verdade, porém Deus está vendo quem nós somos, como nós estamos, como nós vivemos, como nós somos quando todo mundo nos vê e quando ninguém nos vê. Deus está vendo. Ignorância do melhor de Deus para a nossa vida e falta de compromisso. Quando é importante para mim, eu venho. Queridos, você acha que
o fato de querer que você esteja orando aqui das 6h30 às 8, é simplesmente um programa, é para abençoar a tua vida, a tua família, teu projeto de vida que Deus tem para você, para que você venha crescer cada vez mais no Senhor Jesus. Há uma segunda coisa que eu aprendi num texto, entre ouvir a Deus, busque a Deus. Repete comigo, busque a Deus. E quando eu falo em buscar a Deus, a grande pergunta é como ter intimidade com Deus. Queridos, eu quero dizer que quem determina a intimidade com Deus é você, sabia disso? Se você não é mais íntimo de Deus, e eu não quero causar culpa em ninguém, eu causar problema, mas é por sua culpa. Você que determina o tempo que você vai dar para Deus, em oração, em leitura da palavra, é você, querido. Se você não está mais próximo de Deus, é porque você decidiu não estar mais próximo de Deus. Mas se você decide, não, eu vou buscar o Senhor, eu vou estar mais na presença, eu quero dizer que nem o diabo pode te impedir. E queridos, vai ser algo tão tremendo, tão maravilhoso. Abra sua Bíblia em Tiago capítulo 4, versículo 8. É um texto tremendo, maravilhoso. Tiago capítulo 4. Ele vai dizendo assim: chegai-vos a Deus, e Ele se achegará a vós. Chegai-vos a Deus, e Ele se achegará a vós. Tiago capítulo 4, versículo 8 vai dizendo isso. E olha, isso é muito importante. Vou pedir para o Pastor Gilson, faz favor, vem aqui, seja voluntário, pode deixar sua Bíblia aí por enquanto. Deixa eu tentar mostrar como que eu vi isso. Vou pedir para você ficar ali um pouquinho. Eu vi o Wade fazendo algo tremendo e compartilhando sobre esse texto. Eu quero tentar mostrar o que é buscar a Deus. Irmãos, como é lindo quando a gente busca a Deus. Então você pode ficar aqui de frente. Mas a palavra de Deus está dizendo que achegai-vos a Deus, e Ele, então o pastor Gilson aqui está representando Deus, e eu estou representando eu mesmo, ou você, cada um de nós. E a palavra de Deus está dizendo que à medida que eu me achego a Deus, Ele se achegará a mim. Então eu começo a buscar a Deus, eu começo a orar a Deus, e aí eu começo a dar um passo em direção a Deus, e Deus começa a dar um passo em direção a mim. E é interessante, queridos, que eu começo então a ver, puxa, eu já estou me aproximando de Deus. Eu começo então, sabe de uma coisa, eu não vou ver televisão não preciso assistir todos os jornais, eu vou dedicar um tempo maior lendo a palavra de Deus, lendo um livro evangélico, buscando mais a presença de Deus, porque eu me achegarei e Ele se achegará a mim. E queridos, eu vou jejuando mais, eu vou buscando mais a Deus. Eu ainda não estou tão próximo dele, mas eu já caminhei, porque quando eu estiver próximo dele, a palavra de Deus diz, lá em João, que eu vou fazer coisas maiores até do que Jesus. Mas aí, eu já caminhei tanto, me aproximei, e aí o inimigo começa a agir na minha vida, na sua vida, na nossa vida, dizendo, o que mudou na sua vida? Você já jejuou, você orou, parou de assistir televisão, e nada mudou. E eu tenho aprendido que se esse princípio de me achegar é verdadeiro, o inverso também é verdadeiro. E aí eu faço o seguinte, sabe uma coisa, eu estou tão cansado, Deus, como eu não vi nada, começo a dar ouvidos ao inimigo, ao diabo, eu estou tão cansado, Deus, olha, hoje eu não vou orar, mas amanhã eu oro. Eu não estou fazendo nada de errado, mas eu estou o quê? Me distanciando de Deus, percebe? Não pequei, mas eu não me acheguei, simplesmente eu deixei. No dia seguinte eu falo, puxa vida, estou tão cansado, Deus, olha, eu não sei essa semana, eu estou trabalhando bastante, mas semana que vem eu começo. E aí você então dá um passo mais para trás, você está se distanciando de Deus, você está ficando longe do que Deus tem para a sua vida. Mas não é só isso, espera um pouquinho aí. Se você olhar Tiago capítulo 4, versículo 8 é esse: achegai-vos a Deus, Ele chegará a vós. Versículo 6, ele diz, antes Ele, Deus, dá maior graça,
Portanto diz, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Então, amados, veja bem, o princípio está dizendo, se eu me achegar a Deus, Ele se achegará a mim, isso é verdade. E Deus está dizendo que Ele vai dar graça. Então imagina que a graça de Deus faz isso, Gilson. Essa é a graça de Deus. Deus está querendo dar graça o tempo todo para nossas vidas. Agora imagine se eu me achegar a Ele. Mas existe um detalhe interessante. Deus está dando graça, mas eu aqui no meu íntimo, eu não perdoo as pessoas, faço que nem aquele jovem. Não perdoo o pai, não perdoo a mãe, não perdoo os filhos, não perdoo as pessoas. Eu até aqui estou buscando a Deus, e aí de repente meu filho entra no quarto e fala, filho, o que é isso? Eu estou orando, buscando a Deus, você está me atrapalhando. Começo a ficar bravo com minha esposa, duro com ela. Deus está dando graça, mas ela não vai chegar. A palavra de Deus está dizendo que Deus dá graça aos humildes, mas Deus resiste aos soberbos. Então faz assim, com as mãos, Deus resiste. Então você vai falar, não, eu vou buscar a Deus, porque eu tenho que buscar, o pastor está no meu pé, está encorajando, então eu vou buscar, eu começo a orar, mas Deus está resistindo. Eu estou me achegando, mas Deus está resistindo. E aí eu falo, não, eu vou levar a sério, eu vou buscar a Deus, e aí eu estou jejuando, estou orando, mas o que Deus está fazendo? Está resistindo. E eu falo assim, mas Deus, o que está acontecendo? Estou orando, estou jejuando, nada acontece. É porque, meu amado, aqui no meu coração, eu não estou sendo sincero, eu ouço minha liderança, mas eu não obedeço. Eu começo a ler a palavra de Deus, mas eu ignoro os princípios da palavra de Deus. E aí eu falo, não, eu vou mais. E eu começo a patinar. Agora vamos aplicar os dois princípios juntos. Eu vou me achegando a Deus, e Ele vai se achegar a mim. E Deus vai dar graça. Por quê? Eu estou no meu coração perdoando as pessoas. Eu estou buscando a Deus porque eu quero mais a presença de Deus, eu quero andar na presença de Deus. Então a palavra de Deus vai dizendo assim, olha, que eu vou me achegando a Ele, e Ele vai se achegando a mim, e vai dando o quê? Graça, vai dando graça. Eu começo a jejuar, eu começo a buscar, eu começo a perdoar, e aí então eu vou me aproximando, cada vez mais, ao ponto de chegar, glória a Deus. Irmão, você pode perceber o quanto que Deus deseja estar perto de você? Você consegue dimensionar o quanto que Deus está querendo derramar graça na tua vida? E é nesse momento, amados, que a gente começa a perceber que quando a gente está se achegando a Deus, e Deus se achegando a nós, e derramando da sua graça, queridos, você vai poder fazer como Pedro e João indo para o templo e dizer, olha, nós não temos nem ouro nem prata, mas o que nós temos nós te damos, em nome de Jesus levanta e anda. A palavra de Deus está dizendo, amados, que eu preciso buscar ao Senhor, de todo o meu coração. Esse é o desafio para mim e para você, diariamente. Você pode se achegar a Deus hoje, receber a graça de Deus hoje, mas se você não tiver com o mesmo coração disponível, preparado, pronto, você não vai estar pecando, mas você talvez não esteja com o coração preparado para receber a graça de Deus. Repita comigo, Deus resiste aos soberbos, mas Deus dá graça aos humildes. E o último, que não está no PowerPoint, porque foi hoje de manhã que Deus estava compartilhando comigo, diz assim o texto, em Atos 11, 26, e sucedeu que todo um ano se reuniram naquela igreja, Atos 11, 26, e ensinaram muita gente. E em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Eles andavam tão perto de Deus, amados, tão próximos
próximo de Deus, tão na graça do Senhor, que eles começaram a ser chamados: olha, aquele ali parece Cristo, aquele homem, aquela mulher é muito parecido com Jesus. E não estou falando de fisicamente, mas do coração. Um coração perdoador, um coração abençoador, um coração que vai dando graça, que é impossível ouvir a palavra de Deus e não ser tocado, não ser mexido, não ser confrontado por um projeto sublime, cada vez maior, que Deus tem para mim e para você. Hebreus 11, 36 e 38, e a gente precisa encerrar. Esse texto de Hebreus vai falando sobre os heróis da fé, e ali você vai ouvir sobre muitos prodígios. Mas o versículo 36, 37 e 38 diz assim: e outros experimentaram escárnios e açoites, e até cadeias e prisões, foram apedrejados, cerrados, tentados, mortos ao fio da espada, andaram vestidos de peles de ovelhas e de cabras, desamparados, aflitos e maltratados, dos quais o mundo não era digno, errantes pelo deserto, e montes, e pelas covas e cavernas da terra. A palavra de Deus vai dizer, amados, que quando nos achegamos a Deus e buscamos a sua face, nós vamos andar tanto na presença, que a palavra de Deus está dizendo: esses homens não eram, o mundo não era digno deles. As pessoas vão olhar para nós e vão poder dizer assim: você tem algo de diferente. Tem um irmão aqui nesse culto, eu sou muito feliz pela vida dele. Eu estava há vários anos atrás em um determinado local, e ele estava presente, e aí ele olhou assim para mim e falou: olha, você é diferente. Não me lembro bem se ele perguntou se eu era evangélico, mas eu falei o que eu era, em quem eu cria, e ele falava assim: eu sabia que você tinha algo diferente. Isso tem muitos anos. Eu preciso melhorar a minha intimidade mais ainda com Deus, porque eu quero que não somente um ou outro, mas várias pessoas possam perceber: você é diferente por causa da presença de Jesus. É a presença de Jesus que vai fazer você e eu diferentes. É a presença de Jesus que vai fazer com que um casal que está a ponto de se separar possa ser impactado com a graça do Senhor e possa dizer: eu quero experimentar o poder de Deus na minha vida. É poder ver alguém que está sobre a dependência química ou do alcoolismo e poder ser impactado com Jesus e dizer: eu quero isso para a minha vida também. Ouvir a Deus, buscar ao Senhor, você então vai ver as mudanças na sua vida e na vida das pessoas que vão estar ao seu redor. Feche seus olhos, baixe a sua cabeça. Espírito Santo de Deus, obrigado pela tua palavra, obrigado pela tua presença, é tão maravilhosa, Jesus. O Senhor é tão lindo. O Senhor quer o melhor para nós, não menos do que isso. Nos ajude, Espírito Santo de Deus, a ouvir a tua voz. E não tem outra maneira senão dar de nós mesmos para o Senhor do nosso tempo. Ser prioridade nos primeiros horários do dia. Deus, o Senhor dava um maná para o povo de Israel ao nascer do sol. É o melhor momento da gente buscar a tua presença. A gente ouviu, Deus, pastor Marcos dando testemunho da sua família, em que iria ver o sol nascer, para poder ver a tua graça nascendo juntamente com ele a cada dia. Dá-nos esse privilégio de a cada amanhecer, alvorecer, a gente poder escutar a tua voz, dizendo: filho, filha, eu te amo tanto, eu quero te usar tão poderosamente nesse dia, que vai muito mais além do que qualquer coisa material que pode ser nos dado no tempo presente ou tempo futuro. Deus, nos ajuda a te buscar, não te buscar para simplesmente cumprir regras, mas te buscar de todo o nosso coração, para a gente perceber que não há nada mais valioso do que a doce presença do Senhor. É o Senhor que nos abastece, é o Senhor que nos nutre, é o Senhor que nos alimenta, é o Senhor que a cada dia vai mostrando o caminho a ser seguido, o caminho sobremodo excelente, o caminho do amor.
Nos ensine, Espírito Santo de Deus, a poder ver as mudanças na nossa vida e na vida daqueles que serão milhares e milhares que vão ser impactados com a tua palavra, pessoas que vão sair não somente das drogas, da prostituição, dos presídios, mas famílias que vão ser constituídas, gerações que vão ser alcançadas, cidades, estados, a nossa nação, que vai viver uma mudança extraordinária, por causa da presença maravilhosa de Jesus. Deus, derrama da tua graça. Nós precisamos, eu preciso da tua graça. Eu preciso, ó Deus, ter um coração humilde para poder me achegar cada vez mais ao Senhor, quebrantado e desejoso de crescer no Senhor. Obrigado, Paizinho querido, pelo privilégio de estar nessa igreja dócil, amado. Obrigado, ó Deus, pela vida da nossa liderança, o pastor Gilson, irmã Vasti. Obrigado, Espírito Santo de Deus, porque o que o Senhor quer é incomparavelmente melhor. E eu quero orar isso para os meus irmãos também, e irmãs em Cristo Jesus. Abençoa, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Glória a Deus, glória a Deus. Fiquemos em pé, meus irmãos. Uma palavra tão clara, tão objetiva, muito simples para todos nós entendermos, e muito prática. Muito prática. Como é fácil perceber, não é, irmãos, no caso de ouvir a voz de Deus, quantas vozes impedem a gente de ouvir a voz de Deus, e nós precisamos estar alertas para os nossos ouvidos. O que nós estamos ouvindo? Conselho de quem? Quem está falando ao nosso coração? E Deus está ali falando: olha, esse é o projeto amoroso que eu tenho para você. Depois, tão prático entender que eu preciso clamar a Deus, e Ele vai responder, Ele vai me ensinar. E se eu buscar a Deus, Ele virá em minha direção. E se eu me alinhar com a palavra dEle, os princípios da palavra dEle, Ele não vai me resistir. Ele vai dar graça sobre a minha vida, sobre a vida daqueles que estão comigo. Graças a Deus. Quero agradecer você, nosso convidado. Levante a mão para mim outra vez, mais uma vez, você que é nosso convidado hoje. Levante isso. Muito obrigado, viu? Deus abençoe vocês. Sejam muito bem-vindos em nome de Jesus. Nós vamos orar encerrando o culto, e temos agora às 10 horas o nosso TADEL, treinamento avançado de líderes, e quero que vocês comecem a se preparar orando, porque no segundo semestre nós começaremos já, com a graça de Deus, ter o nosso TADEL semanal. Estamos nos preparando para isso, estamos orando nesse sentido, temos orientação clara de Deus nesse sentido, e nós queremos que você nos acompanhe assim também. Feche seus olhos. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor maravilhoso e perdoador do Pai, a comunhão, a consolação, a atuação permanente e poderosa do Espírito Santo, seja com todo o povo de Deus, desde agora e para sempre. Amém e amém. Senta só um pouquinho, o pastor Djalma estará lá na porta central, despedindo você. Ele que trouxe uma palavra tão boa, vai despedir você também.